Amigos, muito boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. E vocês já perceberam tudo novo aqui no Tribuna Independente. Olha, a partir de hoje, em novo horário, às 8h30 da noite, e com uma equipe, só para você ter uma ideia, 13 jornalistas de grandes veículos de comunicação, 18 especialistas das mais variadas áreas, direito, economia, saúde, cultura. O Tribuna Independente quer ser ainda mais uma opção inteligente na sua noite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios na educação dos filhos, o que é papel da escola e o que é papel dos pais no processo educativo. E a gente vai conversar com o psiquiatra e educador Issam Itiba. E ainda nessa noite vamos receber o repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Ricardo Chapola, que vai fazer uma análise das eleições deste ano e vai comentar sobre os protestos contra a Copa do Mundo no Brasil. Falando em Copa, segunda-feira é sempre dia de futebol aqui no Tribuna Independente. Hoje nós vamos receber um dos maiores craques do futebol brasileiro, Mauro Silva, campeão pela seleção brasileira em 1994. Mas antes de tudo, vamos receber o nosso comentarista, alguém que você já conhece, que você gosta muito e a gente também gosta muito dele. Nós vamos receber nessa noite Padre Juarez de Castro. Boa noite. Eu já entrei antes da hora, você foi falando, eu já entrei. Tá doido. Ah, meu amigo. Olha, querido, a expectativa da sua chegada era enorme. E a minha expectativa era maior ainda de estar aqui nessa nova fase também do Tribuna Independente, com algumas mudanças, né? E é sempre bom a gente olhar para trás e também assim, perceber que fizemos uma história. É verdade. Vamos conhecer um pouquinho dessa história, vamos lá. Só gente importante, você viu? E gente importante para começar essa nova fase. E a gente pensou assim, com quem é que nós vamos começar? Nós vamos começar com o Padre Juarez de Castro. Padre Juarez, recomeços são importantes na vida. Recomeço é importante na vida, sabe por quê? Porque o recomeço é uma nova chance que você dá a si próprio. Isso é muito importante. Todo recomeço, tanto na ordem, na ordem pessoal como na ordem comunitária, é muito importante. E eu vejo sempre o recomeço como essa nova chance que a gente se dá. Nós precisamos nos dar sempre uma nova chance. Às vezes o grande problema da nossa vida é que nós somos muito severos com a gente. Com a gente mesmo. E a gente não consegue dar essa chance para nós de recomeçar. Damos para os outros, damos para as pessoas, deixamos as pessoas recomeçar, perdoamos os outros, mas nós não conseguimos nos perdoar e a gente não consegue nem recomeçar. Então o recomeço sempre é essa nova chance que a gente se dá. E é importante, o importante é a gente estar aberto para sempre recomeçar. Quem não está aberto para recomeçar é prepotente, que acha que não pode errar e que não pode começar um novo caminho. Sempre que eu falo assim sobre recomeço, algumas pessoas dizem, Dalcides, mas é difícil a gente dar esse passo. Por quê? Porque a gente fica ali na zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto, ela nos deixa realmente confortáveis. Isso, acomodados. Acomodados, essa é a palavra. Acomodado. Porque é o seguinte, por que o recomeço é tão assustador para a gente? Porque quando nós estamos nessa tal da zona de conforto, a gente sempre faz a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira. E aí, quando nós queremos dar um novo passo ou recomeçar alguma coisa, nós precisamos banir com um monte de coisas, jogar fora um monte de coisas para começar novamente, e dá muito trabalho. Então, as pessoas preferem ficar com ônus, com prejuízo da acomodação, do que, de repente, ver alguma coisa nova na sua vida. Nós não podemos ter medo. Então, o recomeço é para os corajosos. Recomeçar é sempre para os corajosos. A pessoa mais medrosa, ela tem medo de um novo
novo emprego, ela tem medo de um novo passo na sua vida, ela tem medo de um novo amor, ela tem medo de tudo isso. Agora, o corajoso não. O corajoso, ele tem coragem de mudar a sua história, jogar fora uma história e recomeçar, e começar um caminho novo. Isso é para os corajosos, né? E é para os valentes, Quem é valente recomeça, quem é valente não tem medo do recomeço, e quem é valente se dispõe a recomeçar sempre. Então nós não precisamos, porque às vezes, Dalcide, o recomeço, as pessoas pensam que recomeçar está ligado ao fracasso. Ah, deu errado aquilo que eu estava fazendo, deu errado aquilo que eu comecei, então eu vou ter que recomeçar. Sim, no recomeço não está ligado ao fracasso, está ligado ao sucesso, de querer fazer, de querer tentar e de querer sempre recomeçar. Dar um passo a mais. Um passo a mais. Tem um poema de Mário Quintana que eu selecionei. Hoje, a hora que eu estava pensando, né, a gente estava conversando sobre essa nossa conversa, me veio à mente um poema dele, até trouxe aqui, né? Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do dia 1º de cada mês, de cada novo ano, é que tudo isso nos dá a impressão de que a vida não continua, mas a vida recomeça. É verdade. Nós somos seres simbólicos, né? Esses momentos. Nós precisamos desses momentos do ano novo, nós precisamos do Natal, nós precisamos do aniversário para dizer, opa, nova etapa, nova fase na minha vida, novo começo. Despertando todo mundo que está em casa, por exemplo, para termos realmente um recomeço. Estamos iniciando o ano praticamente ainda. Mês de fevereiro, as crianças hoje, muitas delas foram às aulas, alguns retomam amanhã, outros ao longo da semana. Mas assim, bons propósitos funcionam. Ah, isso, bom. Olha, o recomeço sempre ele dá um pouquinho de medo. A gente tem um pouco de medo. E esse medo é natural, porque quando nós estamos preocupados em fazer bem, a gente tem medo de recomeçar, justamente porque eu tenho que fazer bem. Então, todo recomeço ele dá um pouquinho de medo. Eu tenho que ter propósitos. E agora eu vou dizer uma coisa, hein? Para recomeçar, você tem que pensar grande. Isso que é importante. Quem pensa pequeno só faz coisas pequenas. Isso é pensar grande. Pensar grande é pensar o melhor para você. Aquilo que você vai fazer, você tem que pensar no melhor, Você não pensa assim, eu vou começar esse meu trabalho, mas eu vou começar simples. Não, eu tenho que pensar em fazer o melhor. Eu vou começar esse novo empreendimento, eu vou começar com uma lojinha. Não, eu vou começar já pensando no meu magazine. Ou seja, quem pensar pequeno só vai conseguir fazer coisas pequenas. Eu tenho que pensar no melhor, no grande. Eu tenho que pensar porque para eu projetar alguma coisa na minha vida, ter algum propósito na minha vida, ele é para ser o melhor. Mesmo isso no campo do amor, isso no campo do trabalho, no campo da espiritualidade também, é o melhor. Eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor na minha vida. E sabe que o recomeço, e propósito mesmo, recomeço, eu sempre vejo recomeço muito essa questão dos amores mal acabados, dessa coisa toda. Gente, uma coisa é a seguinte, a gente tem que estar pronto para recomeçar sempre. E namoros que se acabam, né, paixões que se vão, tem que ter duas coisas. Primeira coisa, recomeça. Eu vou dar dois conselhos aqui para quem está recomeçando um novo amor. Primeira coisa, fazer uma faxina. Fazer faxina. Joga fora aquelas coisas, que é papel de bala que você guardou por causa do primeiro beijo, que coisa boba, joga fora, né? Papel de sonho de valsa, aquela coisa toda. O bilhete do primeiro cinema, guarda lá no... Não, joga fora, acabou, esse amor acabou. O meu primeiro teatro que eu fui... Não, joga tudo fora. Faxina para recomeçar novo namoro, novo momento. Isso, segunda coisa, esvazia o coração. Esvazia o coração e apaixone-se de novo. Nós, Dalcide, somos seres apaixonáveis. Significa que o amor pode ser reciclado, né? Nós podemos apaixonar quantas vezes forem necessárias. Nós podemos amar quantas vezes forem necessárias. E a mesma pessoa. E a mesma pessoa. Quando o relacionamento ele está estável com alguém, você vai renovando esse amor. Agora, às vezes tem namorados aí que acabam o namoro, pensa, pelo amor de Deus, acabou o mundo, não acabou o mundo. Você pode se apaixonar de novo, pode recomeçar, e recomeçar, como diz, pensando grande, pensando melhor, fazendo o melhor para si. E essa história do recomeço, sabia que a nossa história com Deus é uma história de eterno recomeço, né? Porque Deus sempre está disposto a dar para a gente uma nova chance para o recomeço. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de erro e de misericórdia dele. Não tem aquele momento assim também que a gente olha para trás e resgatar aquilo que é bom? Por exemplo, não se jogar tudo. Isso.
Agora, uma coisa importante, esse negócio de olhar para trás, porque às vezes a gente é o seguinte, esse negócio de olhar para trás é interessante. Eu devo olhar para trás com uma certa parcimônia, né? Mas eu olho para trás para eu aprender alguma coisa, eu olho para trás para que os meus erros sejam aprendizado e os momentos bons eternizados. Mas eu não posso fixar no meu passado. Viver do passado. Não Eu posso. conheço muita gente, por exemplo, que resgata aquelas histórias tristes Então... de 30, 40 anos e contam, essas pessoas contam e vivem. E vivem essa E eu história. digo, meu Deus, parece que aconteceu ontem. E na chora, verdade, e tem décadas. E isso é muito importante para que quando alguém quer recomeçar, que recomece olhando para frente. Eu sempre digo, se Deus quisesse que a gente olhasse para trás, tinha dado 2 bagos de oi atrás aqui nas costas. Não deixaria a gente olhar só para frente. Então, olha para... E depois o exemplo bíblico é grandioso, né? A mulher de Ló, que ao invés de olhar para frente, olha para trás, vira estátua de sal. Estátua significa que a pessoa está paralisada. Quem olha para trás somente se paralisa, fica paralisado, vira estátua de sal. Sal significa quando bate a água, desmancha. Então, a pessoa é paralisada e se desmancha. Eu tenho que olhar para frente. Aprendo com o passado, com as coisas que me ensinaram, né? Como eu disse, com os ensinamentos passados, eternizo aqueles bons momentos, mas olho para frente, eu tenho que olhar para frente. Tem jovem também que fala do passado com desprezo. E algumas pessoas ficam até feridas. Alguém de mais idade, contando uma história, também valorizar esse passado. Sim, porque esse passado, nós não podemos achar que o que nós somos hoje não foi por causa do passado, isso não foi. Né? Ortega y Gasset, que é o grande filósofo e poeta espanhol, falava, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Né? Eu só posso ser eu com as minhas circunstâncias, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu sou, com as minhas circunstâncias. Não posso ser, então, eu não posso negar isso, eu não posso jogar isso fora. Padre Juarez de Castro, nosso comentarista de todas as segundas-feiras. Quer dizer que 8h30 da noite... 8h30 você começa o programa aqui. É para começar bem a semana, para que tudo dê certo. É isso mesmo, para começar bem a semana. A mensagem final para aquele coração que hoje estava assim, meio desanimado, meio assim, chateado consigo mesmo. O que é? Padre Juarez diz na segunda-feira que sempre vai ter a palavra do Padre Juarez. Isso Vamos mesmo, lá. eu queria dizer para você, não tenha medo de recomeçar, mas para recomeçar, você recomece com coragem. Você começa com coragem, agindo a partir do seu coração e olhando para frente. As coisas ruins você vai fazer com que elas se tornem na sua vida um grande aprendizado. Vou repetir, as coisas boas você guarda no seu coração, mas nunca esqueça de olhar para frente. Pensa grande, muito grande, pensa sempre o melhor para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas não se esqueça nunca que não há como recomeçar sozinho. Nós recomeçamos com os outros, com as pessoas ao nosso lado. E o melhor, nós recomeçamos com Deus. Todo recomeço se faz a partir do amor de Deus. Boa semana para você. Espero você na próxima segunda-feira. Se Deus quiser. Grato. Eu gosto de falar de saúde, eu gosto de falar de coisa boa e aqui nosso programa é para ajudar você a viver melhor. E viver melhor significa tomar alguns cuidados. Viver melhor significa a gente olhar para a gente mesmo com carinho, com amor e muitas vezes tomar alguma decisão. Vamos tomar uma decisão boa e sábia. Vamos lá. Tudo bom, Dalcides? Amigo Kleber, que bom ver você em 2014. Fomos verdade. parceiros em 2013 e agora parceiros em 2014. E renovando mais uma vez, cuidando da saúde, isso que é importante, né? Começando, gente, isso é muito importante, cuidar da saúde. 0800 777 4290. Continue, ó. Limpa o sangue, melhora a circulação, ajudando a prevenir doenças do coração como infarto, AVC, pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, pressão alta, formigamentos, varizes, microvarizes, sofrem com a insônia, Dalcides. Pessoas que não dormem bem à noite e acordam mal-humoradas. E com isso também não se alimentam bem. Empurrando ao longo do verdade. dia, aquela sensação de que parece que não tem disposição, falta equilíbrio. É verdade. Por isso que o ômega 3 vem resolver. Até porque o nosso corpo não produz o ômega 3 e nós precisamos dessa riquíssima suplementação. O nosso ômega 3 é o que os médicos recomendam, aquele que contém a EPA e o DHA, que realmente vai ajudar e beneficiar não só... O colesterol bom. É isso aí. Claro, gente, aproveita, você quer saber mais do ômega 3 da Oiti, você vai ligar 0800 777 4290, é de graça. Pode ligar do celular, você não paga pelo custo da ligação e tem promoção, viu?
qual é a promoção, porque Quantas as promoções pessoas? do ano passado eram promoções muito boas. Vamos ver as promoções de 2014. Quantas pessoas? 300 pessoas. 300 pessoas. Super Kit Família 2014. Só que esse Super Kit Família tem surpresa. Que é o Super Kit? Mas eu não posso contar. Ah, não pode? Tem que ligar lá para saber. Tem o colágeno, 2 meses de tratamento para cuidar da pele, mas não quer o colágeno. Tem a chia. Você está acima do peso, vai perder peso de uma forma natural. 2 brindes que você escolhe. Pagando à vista tem desconto, parcelamento diferenciado no cartão, boleto é só daqui 45 dias. Olha quanta vantagem. Oiti ômega 3, você liga agora 0800 777 4290. Esse é o telefone para você ligar e passar a ter uma vida com mais equilíbrio, com mais disposição, com mais vontade. Amigo Kleber, Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Olha, muitos são os fatos que acontecem no dia a dia. Agora a gente vai falar de fato de hoje. Ao mesmo tempo, a gente vai conversar com alguém que está acompanhando passo a passo o ano eleitoral. As previsões apontam para um ano difícil para Alckmin na busca de reeleição. Todas as coisas também não estão fáceis para a presidente Dilma, mas nós vamos falar das perspectivas políticas para 2014 e também vamos comentar as manifestações e protestos contra a Copa do Mundo no Brasil. Alguns dizem assim, não vai ter Copa, será? Nós vamos ao fato e análise de hoje com o repórter de política do jornal Estado de São Paulo, Ricardo Chapola. Vamos lá. Olha, a gente vai conversar sobre política sim, mas me parece que tem um fato ocorrido hoje e é sobre esse fato que eu gostaria de começar a conversa com o Chapola. Ricardo Chapola, seja bem-vindo. Tudo bom? E você inaugurando aqui o Tribuna Independente em nova fase. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Pois é, nós fomos surpreendidos hoje por uma notícia de última hora aí que ficamos sabendo que o filho do governador, ontem ele foi vítima do Geraldo Alckmin, ele foi vítima de uma tentativa de assalto na Zona Sul. Ele estava, o filho, a mulher e a filha dele, a netinha do governador. Eles foram abordados eles estavam no carro da mulher do governador e foram abordados por um carro com 4 pessoas dentro. O carro deu um cavalo de pau na frente do carro do filho do governador. Deles saíram 4 pessoas, as pessoas estavam encapuzadas e armadas. Quando essas pessoas saíram do carro, a escolta do filho do governador também se posicionou, houve uma breve troca de tiros. Os ladrões fugiram e não foram localizados. O carro foi localizado só hoje com marcas de sangue dentro do carro. Acredita-se que algum dos bandidos tenha sido ferido. Sim. Essa situação de insegurança, essa situação de medo é um dos temas que também a gente vai se encontrar aqui ao longo do ano e vai aprofundar, mas certamente ali se sabia que era ligado ao governador. Sim, eles estão trabalhando com 2 hipóteses. A Secretaria de Segurança, a reportagem, nós procuramos a Secretaria de Segurança, eles trabalham com a hipótese de assalto, embora essa hipótese eles acreditem que seja mais improvável pela modus operandi de como tudo aconteceu. Eles temem que seja uma ação do PCC, do crime organizado, tanto que no começo, há uns meses, foi divulgado uma série de grampos telefônicos em que pessoas ligadas ao PCC discutiam uma ação contra o próprio governador. Então eles trabalham também com essa hipótese. Falando agora de política, que é a nossa temática, você do jornal Estado de São Paulo, agora fazendo uma análise sobre a situação política em 2014, o que a gente pode esperar? Quem são os candidatos? A gente já sabe que certamente Dilma vem tentando a reeleição, mas quem são os outros candidatos? A presidente Dilma, ela estava, por enquanto, antes dos protestos de junho, numa situação bem confortável, né, com relação à pesquisa de intenção de voto. Vieram os protestos, o quadro político todo mudou, mostrando que existe uma grande parte do eleitorado que está descontente. E nessa esteira, os outros candidatos eles aproveitaram para se colocar aí no cenário. Então surgiram aí, se apresentaram o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, e o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, que foi ligado já ao governo da Dilma. Ele acabou de desembarcar do governo, ele tinha um ministério, pediu para sair justamente para poder disputar essa eleição.
E são 2 nomes novos na política. O Aécio tem aí o histórico do avô que disputou já a presidência, o Tancredo. E o Eduardo Campos, que vem como sendo mais novo, porque a política dele ficou mais jogada para o Nordeste, onde é o campo de atuação política dele. Então ele é conhecido, muito conhecido lá. E aí são 2 nomes que vêm para se apresentar para o eleitor. Eles vão começar agora mais os trabalhos à medida que vai chegando a data de campanha, né, que vai permitir, a legislação permita a campanha. Vai ser um trabalho difícil porque ambos são novos. A Dilma está na máquina, ela sempre conta com essa facilidade. Claro. E eles vão ter esse desafio aí de se apresentar. A gente foi para as ruas para tentar entender um pouco o que é que está acontecendo, quais são as perspectivas das pessoas nas ruas. E a gente foi às ruas para tentar ouvir essas pessoas falando sobre ano eleitoral de 2014. Vamos acompanhar, vamos lá. As pessoas têm que ver bem, têm que examinar bem quem que vai votar, né? Porque tá difícil o nosso Brasil. Para mim, tem que melhorar muito o governo, muito mesmo. Tanto para governador, como para senador, para tudo. Eu espero que eles cumpram aquilo que eles prometem, né? E não fiquem com picuinha, eu voto nesse, por isso, porque nós temos que votar em quem faz alguma coisa. A gente tem que olhar em quem está votando. Espero que as pessoas votem de maneira consciente. Busca informações sobre os candidatos dela. Alguma coisa de novo aconteça, porque o modelo que está aí já fez muita coisa, só que cansou. Todos os partidos aí estão envolvidos com corrupção, então não tem muita opção. Tem gente boa lá dentro, tem. São poucos, mas tem. Acho que tem que se informar, se interessar. A gente não se interessa, já pessimista demais com esse assunto. Porque é por meio do voto que a gente vai alcançar todos os objetivos que a gente está tentando lutar, sabe? Pelo que a gente viu aqui, as pessoas estão um pouco desacreditadas, como a gente já sabia. Um outro com um pouco mais de esperança, mas esse é o quadro um pouco geral. Sim, tanto que essas pessoas elas estão indo para a rua, né? É o sinal aí de que as pessoas estão descontentes. É engraçado porque algumas pesquisas elas mostram que o eleitor ele quer uma mudança, mas ao mesmo tempo ele não está descontente com o que existe ali. Tanto na esfera federal quanto aqui no estado de São Paulo. Acontece que eu acho que eles se cansam, né? Aqui, no caso de São Paulo, são 20 anos do governo do PSDB aqui. Então, isso é um ponto para quem... eles têm que tirar vantagem quem vem aí para surgir na política, aqui no estado de São Paulo. Paulo Scaff, do PMDB. Padilha, do PT. Então, isso é um ponto a favor deles, é uma vantagem que eles têm que saber usar. Eu tenho várias outras perguntas para você, a gente vai se encontrar daqui a alguns dias para aprofundar as questões políticas de 2014. Acho que vai ter muita coisa, Chapola, para a gente conversar, porque é realmente um ano agitado, é isso? É isso, vai ser um ano bem agitado, tudo indica que vai ser, Dalcides. Quero agradecer você nessa primeira noite de Tribuna Independente em nova fase. Seja muito bem-vindo, nosso comentarista de política, Ricardo Chapola, do jornal O Estado de São Paulo. Olha, quem tem a função de educar? Será que os pais, a escola? A pergunta parece simples, mas tem um objetivo muito claro. Entender qual é a polêmica que existe. A educação parece, em alguns momentos, uma batata quente. A família joga para a escola e a escola diz, se o meu filho está na escola, a obrigação também é dos pais. Os pais dizem, mas a obrigação de educar também é da escola. A escola devolve para a família, a educação vem do berço. Como resolver esse dilema? A gente vai saber agora com o nosso especialista em educação, Isamitiba. Vamos lá. É sempre bom receber Isamitiba com a gente. Autor de muitos livros e um especial que eu estou apaixonado. Esse final de semana eu gastei todo o meu final de semana, mas com uma boa causa. Pais e Educadores de Alta Performance, da editora Integrare. Isso aí. Isamitiba, muito boa noite e bem-vindo ao Tribuna Independente. Com muito prazer. Falar sobre educação é algo que realmente para mim é muito importante.
A gente não questiona aqui nem o amor dos pais e nem o esforço da escola. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem índices como, por exemplo, 40 milhões de pessoas analfabetas funcionais. Ao mesmo tempo, 14 milhões não frequentaram a escola. Isso significa que 26 milhões foram à escola. O que acontece com a nossa educação? Isso numa pesquisa muito otimista, porque, na realidade, os analfabetos funcionais somam 75%. São aquelas pessoas que leem, mas não conseguem entender, não conseguem escrever um relatório e, em termos de contas, não fazem uma conta de divisão. Quando a gente fala de educação, aluno na escola, o filho em casa, eu citava aqui um pouco essa batata quente. Sim. A sensação é essa mesmo? Virou uma batata quente e eu tenho uma proposta que é ajudar os pais a serem educadores, porque o berço desses pais já veio minado por uma superproteção daqueles pais que não quiseram repetir o modelo dos pais que tinham, né? Aquele que só de olhar o filho obedecia, aquelas coisas. Um certo medo. É o medo do autoritarismo, da privação. Aí, para não traumatizar os filhos, os pais de hoje soltaram. Dizem, e esses que soltaram que estão tendo os filhos. Então, eles não conhecem educação. Não conhecem o que é educação. Eles foram beneficiários do sonho dos pais de não repetir o modelo dos avós. Só que não passaram valores. E os pais, então, ficaram sob o domínio do gosto das crianças, porque o amor existe. Só que a força educativa não está existindo. E aí, a saída... Isso tanto da parte da escola quanto da parte dos pais. Isso, porque também os professores são pais. Okay. Muitos professores funcionam como os pais que estão em casa. Tem que lembrar disso. E os pais que estão em casa estão dizendo assim, mas e qual é a saída? Qual é a saída? A minha proposta é que forme uma parceria, que os pais não fiquem encastelados em casa, mas que vão até a escola, e o trabalho é muito mais para a escola, que é uma organização, e que a escola é um dos que atrapalharam na formação para que um aluno, depois de 11 anos de cadeira escolar, não saber ler direito, não saber fazer uma conta, isso é por conta do governo. O governo está devendo para a família brasileira. E a gente não está falando aqui de coisas complexas, a gente está falando do básico. Como é que um aluno pode ser formado, passar 11 anos sentados? Então, é a mesma coisa esses cursos de medicina que a pessoa frequentou 6 anos. Desses que prestaram exame, 65% foram reprovados. Então, não é o erro do aluno, o erro da instituição ou do governo que liberou essas faculdades. Então, o governo, se a gente não pode esperar do governo, as escolas têm que se organizar, porque são instituições organizadoras, para que formem, cada escola forme com um grupo de professores voluntários para atender os pais que querem ajudar os filhos, porque eles não têm noção de como ajudar. Então tem que educar os pais para serem educadores dos filhos. Tem filho, eu conheço... Isso dou o nome de parceria, pais e professores. Quer dizer, não tem outro caminho, tem que ser uma parceria entre os pais e a escola. E a escola. Não podemos abrir mão disso. Não, porque os filhos ou as crianças e adolescentes não têm culpa disso. Eu conheço alguns jovens, poucos por sinal, e que bom que poucos, mas eu ando questionando. Alguns jovens que dizem, mas talvez não precisa estudar. Para vencer na vida não precisa estudar. Então eu tenho duas perguntas. Para vencer na vida, é fundamental estudar? Sem dúvida, porque vai chegar numa hora que ele vai precisar ler alguma coisa. Não é uma questão, então, de opção, por exemplo? Não é opção. Estudo não é opção. É o oxigênio do sucesso. É o oxigênio da qualidade de vida. É o oxigênio da família. Se ele está sem ninguém em casa, um filho caiu doente, ele tem uns remédios, não sabe ler, como é que vai fazer? Você usou uma expressão, sucesso. O que é vencer na vida? O que é sucesso? Assim, o sucesso, né, é a pessoa se realizar. A felicidade é, assim, uma pessoa que é feliz. Feliz é aquele que realiza.
Não dá para uma pessoa ser feliz se ele tem ânsias de fazer e não consegue fazer. A felicidade vem depois que você vence um desafio. E a maioria dos desafios você tem que ter conhecimento. Se você está vencendo todos os desafios sem estudar, é porque você está num nível muito primário. Tem perguntas de telespectadores, que já eu vou passar a bola para o Paulo. Mas no seu livro Pais e Educadores de Alta Performance, você fala de cidadania familiar. Isso. O que é esse conceito assim, aplicado à prática? Por exemplo, quem nos acompanha agora, de todas as partes do Brasil, pode aplicar a partir de amanhã essa tal de cidadania familiar? De agora. É o seguinte, o que é essa prática? Não pode fazer em casa, porque não vai poder fazer na sociedade. Toda agressão já surgiu dentro de casa. Não pode agredir. Por quê? Porque essa agressão prejudica, atrasa a vida. Você não pode mais fazer isso. Não pode bater no irmão. Então tem certas coisas que você tem que proibir. Porque isso não pode fazer lá fora. E outras que tem que estimular. Como? Larga um brinquedo e vai embora? Você vai largar o celular depois de usar? Você vai deixar o material escolar no ônibus? Não vai. Então você tem que cuidar do que é seu. Cidadania familiar é simples. O discurso de algumas mães, por exemplo, não, mas vai chegar um momento em que... Não vai chegar se não educar. Por isso tem muitas mães hoje que eram permissivas e hoje são escravas. As mães que têm os filhos melhores são aquelas que ensinaram os filhos a fazer, aí os filhos sabem fazer, então eles são melhores do que aqueles que nunca fizeram nada, botam uma situação para resolver, aquele que faz resolve, aquele que não faz fica esperando solução. Então, por aí já tem um lucro. E o segundo lucro, não é a mãe que é obrigada a manter a casa, não. Nós não estamos mais no sistema patriarcal antigo. A mãe é tão competente quanto o pai. Então, a mãe chegando em casa, ela pode curtir melhor os filhos, se os filhos fizerem as obrigações que eles têm que fazer. E não a mãe chegar em casa e começar a fazer as obrigações, guardar brinquedo, correr atrás, colocar em ordem. A lição do filho, por exemplo, Imagina, não é coisa fazer lição do filho. Então está enganando o filho, está enganando a escola a troco de quem? O maior prejudicado é o filho. Ele não vai fazer o trabalho e vai querer receber. A gente tem perguntas de telespectadores. É um programa ao vivo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, em rede aberta, em canal fechado. E temos perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Paulo? Não está? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas... daqui a pouquinho a gente vem com perguntas de telespectadores. A respeito de olhar para a vida e saber realmente aquilo que vale a pena. Aquilo que vale a pena a gente se empenhar. Aquilo que vale a pena a gente investir as forças. Tem algumas causas que valem a pena. Por exemplo, o pai aproxima o filho, por exemplo, de causas sociais, mostrando a diferença que existe. Isso não resolve. O que resolve é pôr a mão na obra, é fazendo o que ele aprende. Em vez de ficar mostrando, sai com o pai fazer uma noitada de sopa junto. É melhor que 1000 lições. Ajuda alguém a atravessar uma rua, de fato. Respeita um funcionário, isso é que faz com... E se alguém faltar com respeito, o filho faltar com respeito, respeita o homem aí. Não é assim que se fala, sabe? Tá faltando autoridade, tá faltando disciplina. Conhecimento. Os pais não sabem o que fazer, né? Como educar. Os pais ainda acham que se cuidar de criança, adolescente pode soltar. Não pode. Adolescente ele vai colocar o que aprendeu na infância. Não aprendeu nada, o que ele vai colocar na adolescência. Tem uma parte do seu livro que se toca no assunto de motivação, a importância da motivação e de termos alunos motivados. Quando o aluno está motivado, é claro que tudo fica muito mais simples, tudo fica muito mais fácil. Mas como é que a gente motiva um aluno, por exemplo? A gente não motiva. Motivação vem de dentro para fora. A gente estimula. Nós somos maus estimuladores. Por quê? O aluno quer receber pronto como recebe em casa. Não aprende a fazer, não aprende a estudar. E a pessoa que não aprende a estudar quer receber pronto. E começa a exigir pronto. Então ele vira um tirano sem educação. Algumas vezes a gente para um pouco e diz assim, essas questões elas precisam ser mais debatidas. E Samitiba, eu queria muito fazer essa parceria contigo, de ter Samitiba com a gente mais vezes, falando sobre aquilo que tem sido a aprendizagem e ensino na sua vida ao longo desses anos todos.
Vamos então dizer para você que está em casa, Pais e Educadores de Alta Performance, um livro que eu comecei a ler, não quis mais parar e quero dizer parabéns. Inclusive, quando eu fui adquirir o livro lá no Rio de Janeiro, alguém disse assim, Isamitiba, esse homem é bom. Que bom, Isamitiba, ter você como parceiro aqui e a gente poder voltar a falar outras vezes sobre esse e outros títulos. Aliás, falando em outros títulos, o próximo livro chama-se Educação Familiar, Presente e Futuro. Vai sair em março. Então, nessa ocasião, antes de março, nós vamos nos encontrar novamente, em março novamente, para termos com mais frequência. Isamitiba, psiquiatra, educador, obrigado. Faltou dizer alguma coisa? Não, está satisfeito, Obrigado. Aguardamos você daqui a alguns dias. Isso. Obrigado. Olha, gente, eu quero falar com você sobre a importância da leitura. Eu estava agora citando um livro e agora eu vou citar outros livros. Quando o livro é bom, eu fico muito tranquilo de falar aqui. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com você de trazer aquilo que realmente vale a pena, aquilo que é bom, aquilo que pode transformar vidas, pode mudar vidas. Porque o nosso conhecimento se adquire conhecimento, você adquire conhecimento através dos livros. Agora, tem editoras que são editoras maravilhosas. Por exemplo, a editora Ave Maria. Não apenas publicação de livro, mas também nos aproxima de Deus. A editora Ave Maria pertence aos missionários claretianos, tem um papel fundamental na evangelização do nosso povo. As publicações são esclarecedoras, proporcionam uma intimidade com Deus, uma intimidade com Maria. E hoje eu quero dar uma dica para você que diz assim, eu quero me aprofundar mais no entendimento da Sagrada Escritura. Essa é a Bíblia Ave Maria, a Bíblia que eu tenho em mãos. Ave Maria, edição de estudos, ela apresenta o texto tradicional da Bíblia Ave Maria, mas com um diferencial. São as notas explicativas. E quando eu digo diferencial, porque isso realmente faz toda a diferença. São referências bíblicas, são referências bíblicas paralelas. Você vai fazendo a comparação de determinados textos bíblicos ao longo de toda a Bíblia, de tal forma que você vai tendo cada vez mais informações e acrescentando mais informações. Informações sobre autores, sobre fatos históricos, a mensagem teológica com profundidade. Você encontra a Bíblia Ave Maria, edição de estudos, nas livrarias de todo o Brasil. Ou se você quiser comprar sem sair de casa, você pode entrar no site da editora, que é www.avemaria.com.br. Ou você também pode ligar gratuitamente de segunda a sexta, no horário comercial, 0800 7730 456, 0800 7730 456. Editora Ave Maria tem um compromisso com a Palavra de Deus, uma Bíblia completamente diferente daquilo que, quem sabe, você teve contato até hoje. Profundidade, só para você ter uma noção, as notas explicativas, uma infinidade de trechos onde você vai aprofundar os conhecimentos. Tenha certeza de que eu estou falando de um produto de qualidade, uma leitura que vai ajudar você a ter mais conhecimento, ter mais sabedoria e a saber encontrar respostas práticas para a vida. É isso que nós queremos aqui no Tribuna Independente. Editora Ave Maria, livros que a gente confia. Eu vou fazer um rápido intervalo e já a gente vai falar de futebol com Mauro Silva. Olha, nós vamos trazer um grande craque. Um craque que a gente aplaude, não apenas pelo profissionalismo, mas a gente aplaude também pela sua ética, pela sua postura, pelo ser humano que é. Vamos conhecer um pouco mais Mauro Silva, esse grande craque da seleção brasileira. Rápido intervalo e a gente volta já.